tema dessa mensagem é Filhos Queridos de Deus. Qual que é o tema? Glória a Deus, aleluia. Uma mensagem doce, né? Amorosa, como é o pastor Pablo, não é verdade? Filhos queridos de Deus. Vamos ler aqui então o versículo 1. Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Juntos? Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou, deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus. Quem faz parte do povo de Deus? Amém. Aleluia. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode, veja bem, não pode ser nem mesmo assunto de WhatsApp, de conversa, Facebook, Instagram, entre vocês. Amém? Essa é a versão atualizada. Versículo 4, vamos juntos, vamos lá? Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disto, jamais receberá uma parte no reino de Cristo. Diga assim, jamais. Fiquem certos disto, jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus. Qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Juntos? Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus, amém, cairá sobre os que não obedecem a Ele. Fala para quem está perto de você, não deixe ninguém te enganar. Amém? Glória a Deus. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vamos juntos lá, 8? Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertence ao Senhor, vocês estão na luz, por isso vivam como pessoas que pertencem à luz. Pois a luz produz uma grande colheita, diga assim, grande colheita, de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Olha que versículo poderoso. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor. Juntos, vamos lá, 11. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E, quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz, você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Amém? Fala para quem está perto de você assim, acorde. Aleluia. Juntos, o 15. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Aleluia! Juntos, animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos, de estar aqui para compartilhar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais este dia.
Obrigado pela graça, pela misericórdia, renovados sobre a minha vida, sobre a minha casa. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pela tua presença que está atuando em nosso meio. E eu peço direção, capacitação sobre cada um de nós, para que o que está no teu coração seja revelado a nós, conforme a tua palavra. Cremos que a tua palavra é a verdade, cremos que ela é sobrenatural, cremos que ela é a espada do Espírito. E assim oramos gratos a Deus, gratos ao Senhor, repreendendo todo o ladrão da palavra, toda a resistência, quer seja na mente, no espírito, no físico, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar por um momento. O tema dessa mensagem é, então, filhos queridos de Deus. Sabe, amados, como acabamos de ler, vivemos dias maus. Uma das características dos dias maus, que a palavra demonstra, é que fica cada vez mais claro, ou clara, a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Certa parábola do Senhor Jesus fala do joio e do trigo, e é interessante porque o Senhor Jesus diz, não mexam no joio, deixa o joio lá, no momento certo ele será tirado, porque no momento certo, a diferença será tamanha, que será fácil retirar o joio, sem danificar o trigo. Cada vez, a cada dia, a cada semana que passamos, fica cada vez mais clara a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. E esse título, Filho de Deus, que eu enfatizo aqui quase toda oportunidade que tenho, é um título, é um poder, é uma graça, talvez um dos maiores milagres que alguém pode receber, que é o milagre de uma criatura, um ser criado por Deus, tornar-se filho dele. E por conta do tamanho e do poder desse milagre, Satanás, não podendo evitá-lo ou apagá-lo ou ocultá-lo, ele o distorce, conforme nós também já sabemos, trazendo a mentira, e essa é a palavra correta, mentira, de que todos são filhos de Deus. Não há nas Sagradas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, nenhuma palavra que nos leve a entender que todos nós somos filhos de Deus, conforme Cristo Jesus. O que a palavra nos diz é que Deus criou todos e todas. O que a palavra de Deus nos diz é que o seu único filho foi entregue por nós, conforme está em João 3,16. O mesmo evangelho registra, lá no capítulo 1, versículo 12, que todo aquele que recebe a Jesus, recebe o poder, veja bem, o poder de ser feito filho de Deus. Ou seja, nós somos, por meio de Cristo Jesus, feitos filhos de Deus. E o mesmo Paulo que escreveu Efésios, escreve em Gálatas, lemos esses dias no Projeto de Vida, capítulo 4, que nós recebemos a adoção de filhos, de tal forma que podemos dizer Abba, podemos dizer Pai ao Deus Todo-Poderoso. Então, por meio de Cristo Jesus, recebemos esse poder, somos separados e nos tornamos filhos de Deus. E é sobre isso que Paulo está escrevendo aqui aos Efésios. Antes de entrar no contexto do capítulo 6 da armadura de Deus, que nós já falamos dias atrás, ele escreve à igreja explicando isto. Vocês são filhos queridos de Deus. Uma das coisas que nós percebemos que a Bíblia registra, e temos visto isso de forma palpável, é a distorção da palavra. A distorção da palavra de Deus. De tal forma que se enfatiza que somos filhos queridos de Deus. Mas para aí, se esquece do restante das Escrituras. É mais ou menos como aquela história das pessoas que querem ir para o céu, mas não querem morrer. Ora, só vai para o céu quem morre. À exceção de Elias e Enoque, a Bíblia registra que todos morrem para ir para a presença do Senhor de forma definitiva. Ser filho de Deus é a maior bênção que alguém pode receber na face da terra. Amém? Vou dizer de novo, ser filho de Deus é a maior bênção que alguém pode receber na face da terra. Amém? Não tem outra bênção.
maior que esta. Fazer parte da família de Deus, conforme está nas Escrituras. Mas isso deve gerar uma mudança, uma transformação, uma consequência. Deus tem filhos queridos. E qual que é o exemplo de filho amado, filho querido que nós temos nas Escrituras? Você sabe melhor do que eu que quando Jesus foi batizado, quando tinha 30 anos de idade, não quando bebê, ele então não se batizou, ele foi batizado por João Batista. Ao sair das águas, o Espírito Santo veio sobre ele com forma de pomba. E uma voz do céu diz: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. A ele ouçam, a ele ouvi. Há uma ordem para nós ouvirmos o Senhor Jesus. E observando esse filho amado, nós vamos perceber que a conduta dele era sempre de agradar, obedecer o Pai, a ponto de morrer na cruz, em obediência ao Senhor. Você sabe melhor do que eu, que lá no Getsêmani Jesus orou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas esse é o exemplo de filho que nós temos, filho de Deus, filho amado. Paulo está escrevendo a nós, a igreja, dizendo: vocês são filhos queridos de Deus. Mas quando os efésios ouviram isso, eles entenderam que não como se prega ou se ensina de forma errada, ou se compreende de forma errada, como se fôssemos filhinhos mimados do papai, como por exemplo Absalão, que a Bíblia registra que nunca ouviu um não de Davi, e o resultado disso foi justamente tudo aquilo que ele gerou. Ou seu outro irmão, também nunca ouviu um não do pai. Porque se tem uma coisa que a Bíblia registra acerca dos homens e mulheres de Deus, são suas falhas, para demonstrar que nenhum de nós é perfeito, salvo o Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso. Amém? Nós não somos e não podemos achar que podemos ser filhinhos mimados do papai. Nós somos filhos queridos de Deus. E a semelhança do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que devemos buscar a semelhança dele, devemos obedecer ao Pai. Jesus certa vez contou uma parábola sobre dois homens, dois filhos, dizendo: olha, veio um filho, o pai disse: olha, vá e faça tal coisa. Esse filho falou: pode deixar, vou fazer. E não fez. O outro filho, quando Deus falou vai, quando o pai falou vai e faça tal coisa, o filho falou: não vou fazer. Mas se arrependeu e fez, obedeceu. Aí Jesus perguntou: qual dos dois obedeceu? O que falou bonito? Ou que de forma errada, né, na emoção, no ímpeto, falou o que não deveria, mas depois se arrependeu e fez o correto? O que interessa para Deus é a obediência. O relacionamento entre pai e filho, entre Deus e Cristo Jesus, é de obediência. Nosso relacionamento com o Pai deve ser de obediência. Não é uma opressão, é obediência, porque Jesus diz: eis que põe diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Está diante de nós, os dois caminhos estão diante de nós, o da vida e da morte. Muito simples, muito difícil, porém muito simples de entender. Escolhe, pois, o da bênção, ele diz. Agora, podemos escolher qualquer um. Não é à toa que Jesus disse: existem duas portas, uma estreita e uma bem larga. A estreita conduz à salvação, a larga conduz à perdição, vocês sabem disso. Jesus é o caminho. Quando nos perdemos de Jesus, o que resta? Então, a obediência é trilhar o caminho do Senhor. Então, quando nós lemos: vocês são filhos queridos de Deus, não como muitos entendem ou pregam, que Deus vai ficar fazendo nossos caprichos, tendo a obrigação de responder nossos pedidos, nossas orações, de forma alguma. Mas nós somos obedientes ao Pai, que nos amou primeiro. A Bíblia diz que nós amamos o Pai porque Ele nos amou primeiro. Esse é o ensino bíblico. Amém? Não à toa que continua a oração dizendo: e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês, versículo 2 diz, seja dominada. Diga assim: dominada. Olha só. Pelo amor
E assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Nossa vida então deve ser uma entrega, uma oferta, um sacrifício. Oferta fala de devoção, de adoração. Nós temos no contexto bíblico os dízimos, as ofertas e o sacrifício. Também as contribuições são coisas diversas e não tem a ver com dinheiro. Muito embora tenham a ver com dinheiro. É como assim? Não tem a ver com dinheiro porque tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Agora, nesse plano, nesse contexto, sabemos que o dinheiro domina a nossa vida, se nós permitirmos. Nós trabalhamos, nós acordamos, nós dormimos por conta desse contexto. Se nós não observarmos, nos tornamos escravos dele. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não é o dinheiro, mas o amor a ele. Mas a nossa vida deve ser uma entrega, uma oferta agradável ao Senhor. Jesus é comparado como a uma oferta. Ele é a oferta por nossos pecados ao Deus Todo-Poderoso. Diz aqui, como uma oferta de perfume agradável. Isso remete ao contexto da primeira aliança, quando lá em Levítico o Senhor ensina o povo a adorar, a servir, a levar a oferta queimada, o holocausto, e havia um contexto onde se derramava perfume ali, para que o aroma fosse agradável, não apenas cheiro de carne queimada. E esse aroma agradável, a Bíblia diz que subia nas narinas do Senhor, fazendo uma analogia, usando um antropomorfismo. Assim como a Bíblia diz que Noé, ao descer da arca, depois de todo o livramento que ele recebeu, ele sacrificou a Deus e foi agradável ao Senhor o perfume do sacrifício, a ponto de Deus dizer: nunca mais vou destruir a terra por meio da água. E colocou o arco-íris no céu como sinal desta aliança. Amém? A nossa vida deve ser uma entrega ao Senhor, uma oferta e um sacrifício. O sacrifício ele é conhecido praticamente em todas as religiões antigas. Entrega de animais, por exemplo, no panteão dos deuses gregos, os romanos que herdaram muita coisa dos gregos. Mas é interessante porque o sacrifício, no contexto da adoração grega, por exemplo, estava relacionado com a ideia de simplesmente fazer uma obrigação em relação a determinado Deus. Não estava relacionado a uma vida de devoção, não estava relacionado a uma conduta moral, bastava fazer um sacrifício, porque essa era a obrigação. Da mesma forma, esses deuses não tinham nenhuma relação, nenhuma preocupação com a vida das pessoas. As pessoas viviam como queriam. Essa era a fé e o entendimento que eles tinham. Mas quando você entende o sistema sacrificial, Deus é muito claro dizer que o sacrifício é para nos aproximarmos dele, para termos um relacionamento com ele, para nos tornarmos seu povo, propriedade exclusiva, sacerdotes dele. Há uma diferença gritante entre um contexto e outro. E essa é a nossa vida de sacrifício. Diga assim: sacrifício. Entenda, não há como ser um filho querido de Deus sem sacrifício. O maior sacrifício foi feito por nós, por Cristo Jesus. Isso não quer dizer que nós não devamos imitá-lo, não nos flagelando ou algo do tipo, mas entendendo que para obedecer ao Senhor, fatalmente nós iremos militar contra a nossa carne, contra a nossa vontade. Não há como conciliar as duas coisas. Ele continua dizendo: vocês fazem parte do povo de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Quem crê que faz parte do povo de Deus, diga amém bem forte. Amém. Aleluia. Por eu fazer parte do povo de Deus, por ter esse bônus, vamos assim dizer, essa maravilha, esse milagre, há um ônus, há um dever, há uma obrigação. Olha o que diz aqui: portanto, vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, olha só, uma sequência aqui: qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre nós. São listadas aqui 3 coisas bem características do ser humano, que tem a ver com a falta de domínio próprio,
e com falsa ilusão de domínio próprio, de independência, que é a imoralidade sexual. O grego aqui é porneia, de onde inclusive vem a pornografia, essa palavra. Porneia, de forma bem resumida, é toda relação sexual ilícita. E é ilícita porque ela é contra a lei. E qual lei? Contra a lei de Deus. Então eu preciso conhecer a lei de Deus. Então quando eu vou, por exemplo, em Levítico capítulo 18, 17, quando leio as cartas, eu vou perceber o que é considerado abominação, e essa é a palavra que Deus usa, toevá no hebraico, por exemplo, stoevote, as abominações para o Senhor. Por exemplo, sexo com animal é uma abominação. Embora em alguns locais isso já existe um trabalho para se legalizar isto, e não é de agora. Então tudo que foge do que Deus diz que é bom e agradável é considerado imoralidade sexual. Eu não vou investir tempo nisso agora, mas saiba disto, que um filho querido de Deus, uma filha querida de Deus, alguém que faz parte do povo de Deus, não pode nem mesmo ter como assunto, olha só, nem mesmo assunto de conversa. Ah, é tabu? Não, não é tabu, é sabedoria, porque nós começamos a falar e aquilo se torna normal, comum, e dali a pouco a nossa mente está impregnada, e isso se torna uma prática, um ato que depois repetido torna-se prática, nem motivo de conversa. Desejamos agradar o Pai, como filhos queridos do Pai. Outra coisa que ele traz aqui é a indecência. A catarsia, no grego, significa algo impuro, algo sujo. Então, retirando o contexto sexual, tudo mais que seja sujo, impuro, não pode nem mesmo ser assunto de conversa entre nós. E como eu disse aqui, não foi brincando, atualizando o texto, o WhatsApp. Sabemos que é muito comum nos grupos de WhatsApp, e eu te aconselho a sair do grupo, se ele traz esse tipo de mensagem, porque uma vez que você viu, entrou na tua mente, para tirar é difícil. É simples assim. Ah, mas eu consigo tirar, tudo bem, mas é um esforço, é uma energia que você está gastando à toa, não precisaria gastar, e nossa energia é cara. Facebook, Instagram, cuidado, nem assunto entre nós, coisas que são sujas, são imorais, com base na palavra de Deus, não com base na nossa cultura atual, na nossa sociedade atual, porque na nossa sociedade atual, o que é impuro? Você vai criar um debate gigantesco, não vai chegar a conclusão nenhuma, porque nada é impuro, porque sempre vai achar alguém que tem aquela prática e vai trazer um argumento racional, bonito, preparado e polido, dizendo que aquilo é comum e é bonito e deve ser feito, porque você tem que ser feliz, você tem que ser livre. E o evangelho, ele castra, o evangelho, ele diminui, o evangelho, ele mata, o evangelho é retrógrado, é medieval, é patriarcal. Atualizando o discurso da serpente para Eva. O que a serpente falou para Eva? Olha, você está nesse paraíso aqui, que bênção, Eva, é muito bom. O que vocês fazem aqui? Ah, a gente passeia, tal, a gente come de tudo aqui, ó. Tá vendo? Tudo a gente pode comer, né? Ah, mas a árvore do bem e do mal, ah, essa a gente não pode comer não. Sabe por quê? Deus está podando vocês, porque quando você comer, você será igual a Deus. Aí você sabe o resto da história. O discurso é o mesmo, não muda. Porque por mais que Satanás ele tenha um conhecimento, uma sabedoria carnal, quem cria de fato é Deus. Ele é o Criador. Amém? Então não há nada de novo debaixo do sol. Já disse o escritor sagrado, já escreveu. Então veja bem, indecência, imoralidade sexual. Temos aqui também
cobiça, pleonexia. A pleonexia é a avareza, a cobiça, o amor ao dinheiro, que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é idolatria, e o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Volto a dizer, o dinheiro não é problema, de forma alguma, mas o amor ao dinheiro, a cobiça, isto é um problema seríssimo, é pecado, é idolatria. Então isso também não pode fazer parte nem das nossas conversas. Infelizmente, um dos motivos da igreja não expandir, explodir na face da terra, é por conta da cobiça no meio da própria igreja. Líderes, pastores, ou se dizem pastores, cobiçosos, veem a religião como fonte de lucro. Como Paulo escreve a Timóteo, justamente o contrário, a religião não é fonte de lucro, mas sim a piedade com contentamento. Você é contente com o que você tem? Obrigado pelo aleluia. Vou perguntar de novo, você é contente com o que você tem? Essa semana minha amada saiu com o José, e aí estava enrolado na coberta, e passou ali um casal, ela então conversou ali, eu não estava junto, ela contou para mim, e ela acabou dando aquela coberta para o casal. Você não precisou ganhar coberta. Alguém precisou ganhar coberta aqui essa semana? E você é contente com o que você tem? Contentamento com piedade é fonte de muita riqueza. Paulo escreve a Timóteo dizendo isso. Agora, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não pode haver entre os filhos queridos de Deus, entre o povo escolhido de Deus, imoralidade sexual, indecência, cobiça. A argumentação humana não pode vencer o que a Bíblia diz, dizendo que é normal, é comum, é modernidade. De forma alguma. Continuando, diz aqui, versículo 4: não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Trazendo para os dias de hoje, conversa de doido, palavrão. Quantos de nós aqui falamos palavrão, amaldiçoamos? Lá no Legendários, onde nós somos levados ao extremo, fomos surpreendidos com alguns senderistas, né, pastor Márcio? Esse é senderista, não é legendário, né? Um meia boca, falando palavrão. Eu não sei você, mas meu ouvido dói quando eu ouço palavrão. É um negócio assim para mim tão absurdo. Palavras grosseiras. Fora as discussões em casa. Quais palavras que saem quando você discute em casa? E com certeza você discute em casa. Isso é normal, é comum. Surgem discussões, estamos em família. As discussões surgem, certo? Isso acontece. Agora, justamente nesses momentos, nós devemos fazer o quê? Manifestar Cristo Jesus. Amém? Ou vamos lá, eu sou santão, lá em casa ninguém discute. Então, vamos ter que orar por nós, né, pastor Márcio? Chamar você para orar por nós, né? Isso acontece, a questão é como acontece. Pressões, dificuldades, acontecem com todo mundo. Agora, nesse momento que deve aparecer Jesus Cristo em nossas vidas. Palavras grosseiras, conversas tolas, conversa de doido. Como diz uma amiga nossa, né? É cantar pro doido dançar. Tocar pandeiro pro doido dançar. E muitas vezes a gente fica nisso, conversas tolas que não levam a lugar nenhum, e nós investimos tempo, investimos dinheiro, investimos esforço em conversas tolas, e não em palavras de gratidão a Deus. Estamos num período aí, ainda oficialmente não estamos em período eleitoral, né? Começará a partir do dia 16 de agosto, mas estamos vivendo aí um
né, um aquecimento, né, do tumulto que será, infelizmente, esse período aí. E muito por conta das conversas tolas, de ambos os lados. Falo ambos os lados porque hoje tem dois lados, né, muito claros, a gente sabe disso. E não é raro ver cristãos envolvidos em conversas tolas, que não vão levar a lugar nenhum, não vão mudar nada. Isso não pode fazer parte, não faz parte. Quando você lê o livro de Provérbios, por exemplo, você vai ver quantos alertas acerca do tolo, do falto de entendimento, do louco. Nós precisamos vigiar o que nós conversamos. Amém? Quem aqui é filho querido de Deus? Filho querido de Deus não tem conversa grosseira ou vulgar. Vulgaridade na conversa. Não sei se já aconteceu com você isso. Você está ali num lugar, e aí no trabalho, no futebol, não sei, você chega, a conversa para, o palavrão para, as piadinhas vulgares param. Por quê? Porque chegou alguém ali. Chegou quem? Você. Você é o chato, você é o antiquado, você sei lá o que é, mas você está refletindo o Cristo Jesus. Amém? E tem que parar mesmo. Não porque você vai mandar parar, nem vai perder tempo com isso. Se você quiser falar também, fala. Mas pelo constrangimento. E por isso que muitas vezes o nosso posicionamento incomoda. Porque o posicionamento constrange as pessoas. Quando nós nos deparamos com pessoas que são posicionadas naquilo que nós falhamos, isso nos incomoda. Por isso vem os ataques. Isso é uma defesa do ser humano. Porque na verdade a pessoa sabe que ela está errada, mas ela se incomoda com a sua atitude que está certa. Porque se no íntimo ela tivesse a convicção que ela está certa e você errado, o que se incomodaria em quê? A sua postura. Mas nós percebemos que, infelizmente, muitos caem nessas conversas vulgares, grosseiras, conversas de tolos. Versículo 5 diz: fiquem certos disto. Se você puder ler comigo novamente o versículo 5, vamos lá? Fiquem certos disto: jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Ele repete as três questões, os três pontos. E ele é claro, enfático em dizer jamais. Não é talvez, ele não diz, ó, é difícil. Ele não diz, olha, como eu disse sobre o rico, né? Olha, é difícil o rico entrar no reino dos céus. Não falou isso aqui, ele falou jamais. Jamais. Jamais é jamais. Continuando, ele diz aqui, versículo 6: não deixem, e que alerta esse aqui, hein, amados? Que alerta, olha só: não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas. Ora, se Paulo escreveu, se ele gastou a sua tinta cara, seu papel, que não era papel, né? Caro, porque é caro escrever naquela época, muito caro. Se ele investiu para escrever essa frase, não deixem que ninguém engane vocês, ora, amados, é porque nós somos suscetíveis de sermos enganados. E se alguém acredita que não, já está enganado. Nós somos suscetíveis de sermos enganados das mais diversas formas. Por isso o alerta com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas, olha só, que castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Olha só, cuidado para não ser enganado com conversas tolas, porque é por causa disso que o castigo cai sobre as pessoas. E é por isso que cada vez mais fica clara a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. É interessante, porque isso é dito nos profetas, já no finalzinho do Antigo Testamento. Isso é dito no Apocalipse, dizendo: aquele que está puro, purifique-se cada vez mais, aquele que é imundo vai se sujar cada vez mais, de tal forma que ficará clara a diferença. Cada vez mais o joio
vai se separar do trigo, porque não tem como. Por mais que hoje está bem misturado, haverá, e já está começando, um afunilamento. E eu te pergunto, você é filho querido de Deus? Ou um simpatizante do Evangelho? Porque o que nós temos muitos são simpatizantes do Evangelho. Gostam da música gospel porque é bonita, né? Gosta ali do sistema moral evangélico, que, né, é ordeiro. É um simpatizante. Mas na hora da oferta e do sacrifício, eu não estou falando de dinheiro, na hora de ofertar algo a Deus, seu tempo, sua vida, na hora de abrir mão de algo em obediência a Deus, não quer. É só simpatizante. É mais fiel ao time que ele torce, é mais fiel ao candidato dele nas eleições, é mais fiel ao partido dele do que a Deus. Porque na hora que aperta, não há oferta, não há sacrifício agradável a Deus. Não é obediente como um filho querido de Deus, não é obediente como povo de Deus. E nós recebemos esse privilégio, amados. Nós precisamos entender o tamanho do privilégio que é ser feito filho de Deus. Porque no filho de Deus ninguém toca. O problema é que as pessoas acham que todos são filhos de Deus. Esse é o problema. Essa é a questão. Continua o texto dizendo: portanto, eu não tenho nada a ver com esse tipo de gente. Então veja bem quem você segue nas redes sociais, veja bem de qual fonte você está bebendo, veja bem o que você assiste, veja bem com quem você conversa. Não tenho nada a ver com esse tipo de gente. Ai, está excluindo sim. Só que as portas estão abertas para todo aquele que quiser vir. Agora, se não quer vir, vou fazer o quê? O Evangelho, ele exclui. Isso é claro. Nesse momento, esse engano que existe da inclusão distorcida, o Evangelho, ele exclui. Jesus é claro a dizer: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, está espalhando. O mesmo Jesus que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas é um convite. Aqueles que não querem vir, ficam de fora. Conforme Jesus fala em várias passagens, ficarão de fora. Por escolha. Porque a verdadeira exclusão é quando a pessoa não tem escolha. Ela é deixada de lado. Por algum preconceito, por alguma ideia qualquer, por não ter um status social, enfim, ela é deixada de lado. E não importa o que ela faça. Agora o Evangelho está aberto para todo aquele que queira. Todo e toda que queira. A questão é: você quer o Evangelho? Essa é a questão. Então não podemos usar de distorções, achando que Deus no final das contas vai passar a mão na cabeça de todo mundo e falar: não, ó, não tem problema não, você viveu a tua vida do jeito que você quis, você fez do jeito que você quis, mas aqui eu sou o pai, né, eu cuido, então vamos aqui dar um jeito, no final tudo se acerta. Não é assim. O reino de Deus não é CPI, que no final tudo se ajeita e não dá nada. Amém? É sério. O reino de Deus é sério. Jesus morreu por conta do reino de Deus. Diz o texto ainda: antigamente, versículo 8, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. A luz, amados, a gente poderia passar aqui o resto da vida falando sobre a luz. A primeira coisa que Deus ordena é que haja luz. Haja luz, Deus ordenou. Deus é luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, em mim não há trevas alguma. A luz gera vida, gera colheita. A luz não nos permite cair no engano. Só que olha que interessante, nós temos a tendência de correr da luz. Abra sua Bíblia comigo, por exemplo, em João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 16, você conhece.
Mas eu gostaria de ler alguns versículos depois do 16. Porque muitas vezes paramos ali no 16, mas tem mais. João 3,16. Olha o que diz. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Amém? Só que não podemos parar por aí. A Bíblia continua. Diz aqui ainda: pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Amém? Ora, se ele mandou para salvar, porque nós precisamos ser salvos. Se não precisássemos de salvação, não precisaria enviar o filho. Mas as pessoas vivem como se não precisassem de salvação. Se apegam no finalzinho que diz: ele não veio para julgar. Não veio para julgar, já estava todo mundo condenado. Vai julgar o quê? Ele veio salvar o que está condenado. Ninguém vai julgar os condenados que estão na penitenciária. Já foram julgados. O mundo já estava condenado. Jesus veio salvar o perdido. Ele diz ou não diz? Eu vim salvar o perdido. Vai julgar o quê? Agora no final ele virá novamente exercer o juízo, execução da pena. Mas as pessoas distorcem. Jesus, ele mesmo fala, ele não veio julgar. Quem é você para julgar? Eu não sou ninguém. A Bíblia julga. Ela diz o que é certo, o que é errado. Ela diz o que é agradável a Deus, o que não é. Ela diz o que é abominação a Deus, o que não é. Ela diz. Eu, como, me perdoe a expressão, papagaio, eu repito. Porque eu creio que ela é a palavra verdadeira. Ela é a instrução, é a Torá do Senhor para nós. Ela é o caminho, ela é a luz, ela é a espada do Espírito. Diz o texto aqui, olha só, versículo 18. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Por que Jesus não veio julgar? Meu irmão, nós todos, a Bíblia diz, já estávamos condenados. Não há chance para nós sem Cristo. Não há chance. Já foi. Diz aqui o texto. Versículo 18. Não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. Versículo 19. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz. Mandou o que, amados? Mandou o que? A luz ao mundo, mas as pessoas, veja bem, as pessoas preferiram e continuam a preferir a escuridão, porque fazem o que é mal. Versículo 20, pois todos os que fazem o mal odeiam, com todas as forças possíveis, a luz, e fogem dela, para que ninguém veja, olha só, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente, olha só, que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. A nossa tendência é fugir da luz. Muito embora estamos vivendo um contexto que as obscenidades, as imoralidades são tão patentes e carnais, tão manifestas, que as pessoas já hoje... Já é o contrário, já tem o orgulho de mostrar isso. Trazer a público isso. O nível que nós estamos vivendo hoje. E continua o texto lá em Efésios 10. Procurem descobrir. Eu acho fantástico esse versículo 10. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Olha que frase, poderia acabar aqui. Procure descobrir o que é agradável ao Senhor. Eu te pergunto, você procura descobrir? Você já procurou descobrir o que agrada a Deus? Porque às vezes a gente fica argumentando aquilo que nos agrada. Não concordo com isso, não concordo com aquilo. Aí vai procurar na internet, no YouTube, pregadores e mensagens e livros, enfim. E vai achar algum argumento que vai encaixar exatamente conforme a pessoa pensa. Mas ela não está procurando saber o que agrada ao Senhor, está procurando saber o que lhe agrada. Cutuca o irmão que está do seu lado assim, fala, não dorme não, meu irmão. Está friozinho, está gostoso para dormir, mas não dorme não, tá? Dorme não, porque daqui a pouco você vai chegar em casa, se Deus permitir. Agora não é hora de dormir. Está gostosinho para dormir, né? Amados, olha que frase, olha que ordem, olha que determinação de Paulo para nós. Procure
descobrir o que agrada ao Senhor. Você procura descobrir o que agrada ao Senhor? A questão é essa, nós não procuramos, na verdade, não nos interessa o que agrada ao Senhor. Essa é a verdade. A gente vive da seguinte forma: olha, se eu não for para o inferno, ótimo. Não vou perder a salvação? Ótimo. A questão não é nem ir para o céu, a questão é não ir para o inferno, para quem crê nisso. Automaticamente vai para o céu porque não tem um terceiro caminho, não existe terceira via, né? Para presidente parece que não vai ter terceira via mesmo, né? Na Bíblia não tem terceira via, ou é céu ou inferno. E fim de papo. Então, a questão não é nem ir para o céu, porque o céu, né? Mas não é para ir para o inferno, não, é também não. Não há preocupação em saber o que agrada ao Senhor. Procure saber o que agrada ao Senhor. Deus tem algo para você. Você é diferente, você é especial, você é um filho querido, uma filha querida de Deus, amém? E para você, você não é um produto feito em série. Se você crê que você é um filho, uma filha querida de Deus, você vai entender que Deus tem algo específico para você. Quando você lê a Bíblia com atenção, você vai perceber que, por exemplo, Jacó, antes de morrer, chamou seus filhos e os abençoou e determinou ali uma bênção, uma direção para cada um deles, de forma diferenciada, porque Deus tem algo para cada um de nós, amém? Você vai perceber isso quando Jesus aparece ressurreto. Está ali Pedro, está ali João, e é o momento que Jesus então confronta Pedro, por 3 vezes, Jesus pergunta para Pedro, se ele o amava, e ali Pedro é curado daquela ferida na alma que ele tinha. Mas é interessante que pergunta para Jesus, e o que vai acontecer com aquele outro ali, que era o outro discípulo, né? Ué, traduzindo, o que te interessa? Eu tenho algo para você. Você está preocupado com o outro por quê? Eu tenho algo para você. Você é um filho querido de Deus. Você é filha especial de Deus. Agora eu pergunto, será que nós procuramos saber o que Deus tem para nós? O que é agradável a Ele? Já perguntou isso para Deus? Se não, faça isso a partir de hoje. Senhor, o que é agradável para o Senhor? Quando nós fazemos ali no início do ano aquele monte de voto e promessa, aquela coisa toda, que chega fevereiro, já acabou, ninguém nem lembra mais, né? A verdade é bem essa. Estamos em junho, né? Já virou fumaça as promessas do ano 2022, acabou. Daqui a pouco começa de novo, né? Alguém ali pergunta, Senhor, o que será agradável para o Senhor em 2022? Algum de nós pergunta? Paulo diz, procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Continuando, não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Amado, não perca tempo, esforço, dinheiro, sono com coisas sem valor que os outros fazem. Não perde tempo com isso não. 12, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo, e quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada, porque o que é claramente revelado se torna luz. É por isso que se diz, você pode ler comigo? Se diz o quê? Vamos lá, versículo 14, você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. Amém? Fala para o teu irmão assim, acorda, meu irmão. Aleluia. Olha o versículo 15, coisa tremenda. Está gostosinho para dormir, não dá? Mas daqui a pouco, em nome de Jesus, você vai dormir. Não sei se alguém aqui vai ser para trabalhar, mas se não, você vai chegar em casa, se Deus permitir, você vai dormir. Olha só o versículo 15. Portanto, olha que tremendo, amados, prestem atenção na sua maneira de viver. Amados, eu não sei você, mas eu tenho a tendência de andar no automático. É tanta coisa que a gente anda no automático. A gente vai fazendo as coisas no automático. É horário, tanta coisa, tanto compromisso. E a gente acaba não prestando atenção na maneira como nós estamos vivendo. A gente vai fazendo. E
o problema maior não é esse, o problema maior é que dá certo. Esse é o problema. Porque conforme a gente vai fazendo e vai dando certo, a gente não para analisar, para pensar, para avaliar. Porque nós valorizamos o resultado. Só que o resultado não é a demonstração que está dando certo, ou melhor, que está agradando a Deus. Terrível coisa é viver e ser bem sucedido com algo que não agrada a Deus. Porque a pessoa que está sendo bem sucedida com algo que não agrada a Deus, ela nunca para analisar a sua vida. Ela só vai parar para analisar quando começar a dar errado. E muitas vezes demora anos, e às vezes nem dá tempo. Então, nós precisamos prestar atenção na maneira como nós estamos vivendo, porque não podemos viver no automático, na correria. O pastor Macena falou aqui no início, né, quando você acorda, não faça o automático, que é pegar o celular e olhar a notícia, o WhatsApp, enfim. Preste atenção no que você está fazendo. Fala para o teu irmão, preste atenção no que você está fazendo. Eu vivo esquecendo as coisas. Quem esquece as coisas aqui? Levanta a mão, ver. Eu vivo esquecendo as coisas. Já foi uma época na minha vida que eu não esquecia nada. Eu tinha uma mente brilhante. Mas já foi, gastou, né? Verdade. Minha amada tem que ter paciência comigo, e eu com ela, que a gente vai esquecendo. E um dos motivos é porque nós vivemos no automático, é muita coisa. E nós não prestamos atenção na maneira como nós vivemos. Duas coisas para guardarmos nessa noite: perguntarmos a Deus o que agrada a Ele, e prestarmos atenção na maneira como nós estamos vivendo, porque dali a pouco nós estamos vivendo de uma tal forma que o Espírito Santo se foi de nós, a gente nem percebe. Você lê isso, por exemplo, na vida de Sansão. A Bíblia diz que Sansão era um homem que o Espírito Santo vinha sobre ele e ele fazia milagres com a sua força física, que na verdade não era dele, era de Deus. Inclusive muitos desenham e pintam Sansão fortão, né? Bem atlético. Eu particularmente imagino, isso é um achismo meu, na glória a gente vai descobrir isso, mas eu acho que ele não era fortão não, porque a força não era dele, a força era sobrenatural, a força não vinha dele, e a Bíblia é bem clara ao dizer isso. Mas o fato é que a Bíblia nos diz que Sansão ele foi vivendo de uma forma automática, de uma forma comum, normal, sem prestar atenção. E a Bíblia diz que quando ele então revela ali para Dalila a questão que ele tinha um voto com Deus desde pequeno, desde o ventre da mãe, melhor dizendo, e uma das coisas desse voto é que não poderiam seus cabelos serem cortados. A força de Sansão não estava no cabelo. Isso é uma interpretação bem errada do texto. A questão estava que havia um voto, uma consagração na vida de Sansão, como nazireu que ele era, e por ser nazireu não poderia cortar o cabelo, mas esse era um ponto do voto. E quando ele revela então esse voto a Dalila, o que ele está dizendo simplesmente que ele já não mais se preocupava, valorizava esse voto. A Bíblia diz então que, você sabe a história melhor que eu, corta o cabelo dele, e ali vem os filisteus para prender ele, e é muito forte o que o texto diz, porque o texto diz assim: Sansão levantou-se mais uma vez para lutar contra os filisteus, e aparece assim a frase: mas ele não soube, ele não percebeu, ele não viu que o Espírito Santo já não estava com ele. Olha só, talvez se ele tivesse visto, ele teria fugido, mas ele não percebeu que o Espírito Santo estava mais com ele. Foi vivendo no automático, e foi dando certo. Foi dando certo, ele dormiu com a prostituta. No dia seguinte ele matou vários filisteus que vieram contra ele. Deu certo o resultado. Opa, pera aí, então dormir com a prostituta não é tão um problema assim. Dali a pouco ele foi, né, tocou no animal morto, que ele não poderia fazer porque tinha um voto de nazireu. Mas logo depois venceu outra batalha. Opa, pera aí, resultado, tá dando certo, legal. Então não é tão assim como falam, né? Tá dando certo a minha vida. Quando mal esperava ele, o Espírito Santo, tinha ido embora, e ele não percebeu. Não viva pelos resultados, viva pela obediência, amém? Ficou legal essa frase, né? Dá para pôr, vou pôr na rede social depois. Anota aí, pastor Márcio, vamos lá, faz um hashtag aí, Não viva por resultados, viva por obediência.
O problema de muitos cristãos hoje estão vivendo por resultado, está dando certo. Cuidado, cuidado, porque pessoas que têm resultados vão para o inferno. Resultado não é a questão é a obediência a Deus. Amém? Glória a Deus. A vida de Paulo, se você for analisar a vida de Paulo, morreu, mataram ele. A maioria das cartas escreveu preso. Não estava dando certo a vida dele. Foi chicoteado, naufragou, né? Foi espancado, foi preso, caluniado. A vida dele não dava certo. Colocasse ele hoje para ser coach, você tá louco, quer ser esse homem desse de coach? Jamais na vida, é doido, é? O cara vive apanhando, vive preso, só toma na cabeça. O que eu quero comer desse? Né? Não, o que é isso? Não havia resultado humano, mas o resultado dele, até hoje, a igreja está sendo alimentada pelas palavras que o Espírito Santo trouxe através dele. Isso é resultado eterno. Amém? Amados, não caia no canto da sereia, como se diz. Conversa de tolo, conversa de gente doida. Onde está o seu Deus? Perguntaram para o salmista. Onde está o seu Deus? Já te perguntaram isso aí? Onde está o seu Deus? Você ora e não dá nada. Vai na igreja de novo, um frio desse você vai na igreja. Cadê o teu Deus? Você, filho querido, filha querida, amém? Ah, misericórdia. Vou fazer de conta que a gente é uma igreja pentecostal avivadora. Vamos lá, então vou perguntar de novo, tá? Vamos lá. Você, filho de Deus, querido de Deus, querida de Deus? Amém. Oh, aleluia, amém? Aí, glória a Deus. Dá um glória, igreja. Aê, aleluia. Oh, nem parece batista, você viu? Glória a Deus. Essa convicção tem que tomar conta de nós, amados. Precisa tomar conta do nosso coração. Só que há um comportamento que se espera. Quando você vê um filho, sei lá, tá vendo? Ó o filho do fulano. Porque ele é filho do fulano, se espera o comportamento dele, sim ou não? Olha o filho do presidente, olha o filho do juiz, olha o filho do prefeito, olha o filho do pastor, olha o filho do... Se espera um comportamento porque é filho, sim ou não? Agora, veja bem, amados, o que é ser feito filho de Deus. Há a expectativa de um comportamento, de uma vida para quem é filho de Deus. A pessoa está na sarjeta e fala, mas eu também sou filho de Deus. Olha a blasfêmia. Será que Deus tem filhos na sarjeta? Pode até ter filho numa masmorra, preso injustamente, como José, como Paulo, mas não na sarjeta. Filho de Deus é amado e cuidado por Deus. No tempo certo a coisa acontece. A árvore dá fruto no tempo certo, como diz o Salmo 1. Aleluia. Vamos lá, continuando. Quase acabando. Dorme não. Está gostosinho para dormir, mas segura aí, vamos lá. Não hajam, versículo 17. Ou melhor, versículo 15 que eu li diz, preste atenção na maneira de viver. E o 16 diz, os dias que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Eu perco muitas oportunidades. Eu não sei você. Nós perdemos oportunidades e vamos prestar contas pelas oportunidades que nós perdemos. Uma oportunidade que nós perdemos, a gente não sabe a consequência. Uma oportunidade utilizada, nós não temos noção de onde isso pode gerar, o que pode gerar na vida de alguém ou de uma geração inteira. Uma oportunidade. Então nós não podemos perder oportunidades. Talvez você conheça pessoas que estão salvas e outros que foram salvos através dela por conta de uma oportunidade, uma palavra, uma visita, um momento, uma oração, uma palavra de correção que você teve coragem de falar ou não, ou perdeu a oportunidade e a oportunidade passou, meu irmão, não adianta chorar, foi. Cavalo passou arriado, perdeu. E a Bíblia é clara nisso. Não perca oportunidade. Mas quando que eu sei que é oportunidade? Se você anda em sabedoria, sem conversa tola, sem perder tempo, sem se esforçar com coisas que não precisa,
buscando o Senhor, orando, lendo a palavra, você vai perceber o momento da oportunidade. Quando todo mundo estiver falando não é a hora, o Espírito Santo vai te falar, é a hora, pula, você vai pular. Quando todo mundo estiver pulando, o Espírito Santo vai falar, não pula, segura a onda, segura aí, você vai ficar quietinho. Você vai perceber isso. Mas quando nós vamos na onda dos outros, nas conversas tolas, perdendo tempo, como diz o texto aqui, nós vamos fazendo o que os outros estão fazendo, vamos falando o que os outros estão falando. Começou a Covid, todo mundo virou especialista em Covid. Não foi? Sim ou não? Começou a guerra na Ucrânia, todo mundo especialista em guerra. É assim, amados, e começa. Informação, 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 que não gera conhecimento algum, porque é tanta informação, você não tem tempo para parar e pesquisar se realmente é aquilo. E também nem quer, mas é tanta informação. Preste atenção, diz aqui, não perca a oportunidade. Fala para quem está perto de você assim, não perca a oportunidade. O 17 diz, não hajam como pessoas sem juízo. Mas é triste ver pessoas sem juízo. Hoje mesmo, até comentei com a minha amada uma situação que eu vi, uma postagem no Instagram. Pessoa sem juízo. Sem juízo, não tem noção do que está fazendo. Vivendo igual pessoas sem juízo. Sai de um relacionamento, entra no outro. Sai de um casamento, entra no outro. Vivendo sem juízo. Vive de qualquer forma, igual pessoa tola, sem juízo. A Bíblia nos alerta, e não é só aqui. Não hajam como pessoas sem juízo. Quando a mulher de Jó falou para ele, olha, o que te resta? Perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu a riqueza, amaldiçoa a Deus e morra. Ele falou, você fala como qualquer doida. Como que eu vou amaldiçoar a Deus? Se Ele me deu, Ele pode tirar de mim. E há pessoas vivendo como tolos, como doidos. Não podemos viver sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam, amém, amados? Eu tenho que entender o que o Senhor quer que eu faça. Não é o que a igreja, quando eu falo igreja, denominação. Há muitas pessoas frustradas porque vivem fazendo o que as pessoas querem que elas façam. Nunca perguntou para Deus o que Deus quer que ela faça. Aí se frustra, aí vai para outro extremo. Não vou mais na igreja porque eu oro sozinho, oro em casa, ou nem quer mais saber de igreja, mas também passou a vida fazendo o que os outros querem. Nunca perguntou para Deus o que era para fazer. Se tivesse perguntado, teria ouvido. E ainda agora quer culpar Deus. Nunca orou, nunca jejuou, nunca passou 3 dias que fosse de oração perguntando para Deus o que tem que fazer. Vai fazendo, aí vai dando certo, aí vai dando glória a Deus, e aleluia, e vai vitória, e vai vitória, e vai vitória. Quebra a cara, tá vendo, eu fiz tudo isso, me esforcei, investi e não deu certo. Algum dia perguntou para Deus? Ou depois que começou a fazer, Senhor, abençoa o que eu comecei a fazer. Vamos encerrar. Versículo 18. Não se embriaguem, pois a bebida, e é como que as pessoas têm dificuldade de assumir e entender isso aqui, né, gente? Misericórdia. Pois a bebida levará vocês à desgraça. Não podemos nos embriagar, amados. Mas uma das perguntas clássicas, né? Pelo menos no contexto da igreja brasileira. É pecado beber? Não é. Procurando a Bíblia você não vai achar isso. Mas a Bíblia vai falar mais de uma vez para não nos embriagarmos. Porque a embriaguez leva à desgraça. Leva o vício, a destruição. Eu creio que naquele tempo eles nem conheciam as bebidas destiladas ainda, né? Só as fermentadas, nem tinha as destiladas que nós temos hoje em acesso. E nem vou falar das drogas, que também é embriaguez. Não perde tempo com isso, meu irmão. Não gasta dinheiro com isso, meu irmão, minha irmã. Tanta coisa para investir dinheiro, gastar dinheiro com isso. Mas
Não perde tempo com isso não perca tempo nem dinheiro com isso. Diz aqui, ó, não se embriague, pois a bebida leva desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Mas a pessoa, ela quer saber o limite, até onde eu posso ir, porque a questão não é obedecer a Deus, a questão é não cair no buraco. Então o buraco está ali, até onde eu posso ir? Eu vou descobrir, né? Até onde eu vou? Aqui, deixa eu ver, mais um pouquinho dá, não dá mais, peraí, dá mais ainda, aí, isso, isso, não caí, caí, foi, aí não volta mais. A pessoa não quer obedecer a Deus, ela quer saber como não cair no buraco. Não há interesse, a pergunta é até onde eu posso ir? É a pergunta clássica dos casais crentes, né? Pelo menos na minha época, né? Hoje eu acho que nem isso mais, né? O que a gente pode fazer, porque não é casado, tal, pode beijar, não sei o quê. Ela não quer saber de obedecer a Deus, ela quer saber até onde vai, né? Até o limite, eu quero um limite ali, uma linha assim, pisar na linha, né? Quer viver perigosamente. Porque não há um desejo em agradar o Pai. Há uma ideia, um medo, um receio do quê? De não desagradar alguém, de não ir para o inferno, alguma coisa do tipo. De não ser descoberto, de não ser pego, mas não o desejo de agradar a Deus. José, quando a mulher de Potifar, a endemoniada lá, né, tinha o trem no couro, queria porque queria o homem, porque o homem era bonito, o homem era inteligente, mas também o homem era bonito, era inteligente, era jovem e forte, imagina, né? Aí a mulher queria porque queria o cara, e insistiu, aí um dia estava lá, José, né, na situação ali trabalhando, tal, a mulher grudou o homem. O que José fez? Fazer o quê? A carne é fraca, né? A mulher que provocou, não é verdade? E poderia falar isso, poderia ou não poderia? A mulher provocou, estava na minha, sou homem, igual qualquer outro. O que ele fez? Vazou, correu. Glória a Deus. A Bíblia diz que o tolo vê o mal e vai para cima, de peito aberto. O sábio vê o mal e desvia. Obrigado pelo amém. Olha, glória a Deus, estamos avivando. Amém, amados? Mas a preocupação não é essa, a preocupação não é ser filho querido de Deus. Se for um filho, né, que entra ali meio que, né, empurrando assim, já está bom demais já. Não quer ser um filho querido, não quer ser povo de Deus. Esse caminho não tem volta, amados. Para encerrar, diz aqui o 19: animem uns aos outros. Diga assim, animem. Precisamos animar uns aos outros. E olha só com o que nós animamos, com salmos. Onde estão os salmos? Na Bíblia. Só que se ficar falando toda hora, o Senhor é meu bom pastor, nada faltará, porque se você sabe isso, também chega uma hora que não anima mais, né? Tem que saber, né? São 100 salmos, né? Pelo amor de Deus, né? Mais de 100 salmos, gente, né? 150 salmos, né? Só os 119 dão a vida, né? Só os 119, pelo amor de Deus, né? Salmos, hinos, né? Canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Venha para a igreja para louvar e cantar. Coloque na sua casa músicas. O que você ouve em casa? Aí não sabe porque está abatido, está humilhado, está cansado. Você vai prestar atenção na música que o indivíduo ouve, misericórdia. É maldição atrás de maldição. E nem vou entrar em discussão, é porque a música do mundo, não sei o que, nem vale a pena. A Bíblia diz aqui claro: anima com salmo, hino e canções. É salmo que você está ouvindo? É canção que você está ouvindo? É canção espiritual? É hino? Se não é, meu irmão, complicou. A Bíblia diz claramente, se você puder ler comigo, vamos lá, 19, vamos lá, ó. Animem, vamos lá, de novo. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Olha só,
Aí está desanimado, está batido, não sabe por quê. Põe louvor na tua casa para tocar, meu irmão, minha irmã. Põe louvor, cante louvores. Cante salmos, hinos. E até isso é difícil achar, né? É difícil achar hoje canções que cantem a Bíblia. Antes, né, pegar aí década de 80, 70, 90, você encontrava canções que cantavam, você pegava, era a Bíblia, cantando a Bíblia. Hoje até isso é difícil achar. Tem umas letras também que misericórdia. Mas, enfim. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai. Sabe, amados, que uma característica do filho que agrada, o filho querido de Deus, a filha querida de Deus, é que ele agradece ao Pai. Ele agradece ao Pai. Ele agradece ao Senhor. Ele tem satisfação no Senhor. Ele tem satisfação em Deus. Há uma convivência, há amor, relacionamento com o Pai. Então ele agradece. Não há dúvida, não há um questionamento pelo questionar, não há um questionamento para encontrar uma forma de fazer o que quer. Há gratidão. E esse é o desejo do Senhor para mim, para você, para nós. Vivermos como filhos queridos de Deus. Mas entendendo o que é isso. Para não cairmos no engano. Por que engano? Porque Jesus é claro, ele disse, olha, no último dia vai aparecer lá diante de mim falando, Senhor, mas eu preguei no teu nome, Senhor, mas eu fiz milagre, Senhor, mas eu fiz isso e aquilo. Ele falou, não te conheço, porque pessoas enganadas, ou se enganaram, não entenderam o que é ser filho querido de Deus. Basicamente isso que nós falamos aqui, que a Bíblia diz. Eu só li o texto. Amém? Se você pudesse colocar em pé, se você quiser fazê-lo, para nós orarmos, eu quero orar contigo nesse sentido, para que nós sejamos, ou melhor, nós já somos, eu creio, mas que nós vivamos de acordo com essa verdade, que o nosso viver, a nossa vida, seja de acordo com isto. Lembra bem dessa analogia que eu utilizei, quando você vê alguém falando, mas também é filho do fulano, você viu o filho do fulano, que é filho do fulano. Quando alguém olhar para nós, esse é filho de Deus, esse é filho de Deus. Talvez a pessoa não vá usar essa expressão, porque ela nem conhece essa expressão, mas ela vai saber que tem algo diferente. Talvez vão falar, igual falaram para Daniel, o Espírito dos deuses está em você, Daniel, por isso que você revelou sonho. Que Espírito de Deus? Daniel era um homem que tinha presença de Deus na vida dele. Ou como José, né? Faraó ficou admirado com José, porque olha, os deuses estão com você. Não, talvez as pessoas não vão falar, você é filho de Deus, porque as pessoas nem sabem o que é isso, mas vão saber, vão perceber, vão reconhecer que há uma diferença na tua vida. Amém? Você crê nisso? Então nós vamos orar. Antes de orarmos juntos, você tem esse momento, essa oportunidade de orar a sós aí com a tua palavra. Conversa ao Senhor, feche os olhos agora, vamos orar, comece a orar ao Senhor. Se for o caso de pedir perdão, peça perdão. Se for o caso de agradecer, agradeça, não sei. Mas não perca o foco. Pai, em nome de Jesus, tua palavra é verdadeira, tua palavra é fiel, tua palavra é maravilhosa. O Senhor é tão gracioso, tão misericordioso, que nos permite conhecê-la e vivê-la. Isso que eu peço nessa noite, Senhor, ajuda e força para viver a tua palavra, para viver a tua verdade. Ajuda-me, Senhor, a viver a tua verdade, a tua palavra. Perdoa-me, Senhor, porque muitas vezes o tempo não é investido da forma correta. Eu não tenho vivido muitas vezes como filho querido de Deus. Perdoa-me, Senhor. Eu peço, Senhor, ajuda-me a sempre perceber, a prestar atenção na forma como eu vivo, a me lembrar de perguntar, questionar o Senhor, o que é agradável a Ti. Em nome de Jesus.